O Gilmar Mendes, né, tava em Harvard, no evento de Harvard, aí ele não aguentou, né? Mas teve uma outra faceta que ele falou. Ele mais ou menos chamou Sérgio Moro e Bolsonaro de burro. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Ou quis dizer não, que ele disse, entendeu? E eu acho que ele não mentiu. Eu tô achando que ele não mentiu. Quando o Bolsonaro pegou e colocou Sérgio Moro para ministro da Justiça. Aí os dois teve um entreveiro, tipo Trump e Elon Musk. Vai ter daqui a pouco. E Elon Musk já vai vazar. Aí o que que ocorre? Teve um entreveiro e Sérgio Moro saiu fora. Sérgio Moro, aquele que prendeu Lula. Isso, você entendeu agora? O juiz que prendeu Lula para não participar do pleito eleitoral de 2018, que ia derrubar Bolsonaro nas eleições, o juiz que prendeu Lula para não participar do pleito eleitoral ganhou o prêmio, teve o pagamento dele. Foi ali nomeado ministro da Justiça de Bolsonaro. E nos bastidores tinha a conversa e a fofoca de que Bolsonaro ia indicar Sérgio Moro como ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí os dois foi lá e teve um entreveiro, porque cada um é mais bicudo que o outro, cada um é mais arrogante, metido e, segundo Gilmar Mendes, burro do que o outro. Aí teve um entreveiro e Bolsonaro, deu... O menino pediu para sair, para não ser expulso. E Sérgio Moro, então, cortou e saiu fora de ministro da Justiça e brigou com Bolsonaro e perdeu a chance de virar ministro do Supremo. Mas que teve o pagamento dele? Teve, né, gente? Só não vê essa patifaria desse golpe judicial de Sérgio Moro de 2018 quem não quer. O juiz que prende Lula é o juiz que logo que Bolsonaro ganha as eleições, vira ministro da Justiça com conversas de que poderia ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que não foi, Andréia? Porque é dois bicudo. É dois bicudo. Se não tinha sido e tinha virado ministro do Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro. Graças a Deus, Jesus nos livrou. E Jesus tem nos livrado, né? Como nos livrou em outubro de 2022 do inominável e do inelegível. Nossas orações foram ouvidas, porque eu orei. Não vou mentir, eu orei. Minhas orações foram ouvidas, e a sua? Nos livrou do inelegível e inominável, daqui a pouco, presidiário Bolsonaro, em 30 de outubro de 2022. O primeiro presidente da República que não conseguiu se reeleger. Jesus é muito bom. E ele realmente ouve as nossas orações. Agora tem gente aí que está perguntando por Jesus até agora. Que Jesus é esse seu? Que nunca ouve suas orações? Vocês perde a Jesus falando, eu tô te livrando, eu sei lá, Jesus, Bolsonaro 2026, Bolsonaro 2026, deixa de ser besta. Jesus já ouviu as orações há muito tempo e já tá te dando livramento. Enquanto isso, ele chamou os dois de burro. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque eu não vou ver essa sozinha, não. Será que tá certo? Será que tá errado? Ô, Gilmar Mendes, olha o decoro, Gilmar Mendes, olha o decoro, Gilmar Mendes. Ô, meu pai. Um dia me contou, num despacho no gabinete, que esteve com Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E disse, naquele estilo que ele fala, agora nós precisamos de alguém, porque no Brasil as pessoas achavam que Moro soubesse direito. Ele não sabia direito. Mas as pessoas que não estavam informadas imaginavam que ele soubesse direito. Então, Paulo Guedes disse para o Bolsonaro, devemos buscar alguém para implementar law and order, sempre usando expressão em inglês. E Bolsonaro autorizou, ele foi buscar Moro lá em Curitiba. Aí eu disse, pare nesse ponto da narrativa, não prossiga. O ministro ficou assim assustado. Falei, porque muitos amigos meus no Congresso dizem que talvez o governo dos senhores não prossiga, não tenha futuro. Talvez isso seja a sua melhor parte da biografia, ter tirado Moro de Curitiba. Posteriormente, a vida me propiciou uma outra cena. Eu vou um dia ao Palácio do Planalto e encontro Bolsonaro. Bolsonaro assim disse, ministro, a gente errou muito.
fizemos muita besteira. Você vê, eu nomeei o Moro. Eu falei, presidente, talvez seja o seu maior acerto. Primeiro, ter nomeado o Moro, depois ter devolvido ele ao nada. Pronto. Ele fala baixo, né? Tira o microfone e fica baixo. Mas eu vou te explicar. O ministro da Economia, que inclusive está sumido, né? De Bolsonaro, Paulo Guedes, chegou para Gilmar Mendes, chegou para Bolsonaro e falou assim: Bolsonaro, nós temos que arrumar um ministro da Justiça que defenda de fato e verdade a lei e a ordem. Falou em inglês, né? Lord e ordem, low ordem, land ordem. Aí ele falou assim, uai, um que defenda a lei e a justiça, né? Tem que ser entendedor da lei e da justiça. Aí falou, então Sérgio Moro. Aí Bolsonaro encontrou com... Num dos corredores do poder, Bolsonaro encontrou com o Gilmar Mendes. Aí Bolsonaro falou sobre isso. Aí Bolsonaro falou, olha, você quer alguém que entenda de lei e de justiça? Não é Sérgio Moro, não. Sérgio Moro não entende muito, não. Aí passou um tempo, Bolsonaro mesmo assim colocou Sérgio Moro como ministro da Justiça. Colocou o Sérgio Moro como ministro da Justiça e depois encontrou novamente nos corredores com o Gilmar Mendes. Aí Bolsonaro foi o maior erro que eu cometi de ter colocado o Sérgio Moro no ministro da Justiça. Aí Gilmar Mendes falou, não, esse foi o seu maior acerto que você fez em todo o seu governo. Foi tirar Sérgio Moro da 13ª vara, tirar do judiciário. Foi o maior acerto que você já fez. E o segundo maior acerto que você fez foi depois voltar ele para o nada. Porque aí ele perdeu o cargo, ele não podia voltar a ser juiz e ficou sem nada. A posteriori que ele conseguiu ser eleito senador. Infelizmente, hoje é senador. Mas, segundo Gilmar Mendes, o maior acerto de Bolsonaro, se é que teve mais algum, acredito que não, foi ter tirado o Sérgio Moro do judiciário e depois ter mandado ele embora. E que no frigir dos ovos os dois são iguais. O que são o quê, André? Burros no crédito, no débito e no pixel. Entendeu, meu querido? Gilmar Mendes está errado? Você que vai dizer. Eu tô desconfiada que não está errado, não. Enquanto isso, olha a diferença da esquerda e da direita. Esquerda. Governo Lula deve prever salário mínimo de 1.627 em 2026. Valor vai constar em projeto de diretrizes orçamentárias o ano que vem, com o índice da inflação embutido para aumentar um pouco mais e parte do crescimento do produto interno bruto, ou seja, com valor real. Diferente de Bolsonaro, que durante os 4 anos não deu aumento no valor real do salário mínimo nenhum ano. Essa é a esquerda. E a direita? Olha o que o Armínio Fraga falou. Defende o congelamento do salário mínimo por 6 anos. O ex-presidente do Banco Central, durante o segundo governo do FHC, Fernando Henrique Cardoso, afirmou que medida é necessária em razão de gastos públicos descontrolados do Brasil. Aí ele disse que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Isso aqui é direita. Congelar o salário mínimo significa que vai congelar também aposentadorias e pensões do INSS. Congelar o salário mínimo por 6 anos. A direita, quando ela pensa em cortar, ela só pensa em cortar no lombo do trabalhador e do mais pobre. Essa é a diferença. Eles nunca pensam em cortar imunidades parlamentares de entidades religiosas. Nunca pensam. Porque ali está embutida uma elite que manipula massas. Pegou o código? Não é uma elite, muitas vezes, apesar que hoje em dia tem elite, né? Que tem jatinho, né, Silas Malafaia? Que tem isso, que aquilo, mas é uma elite que manipula massas. Então, eles não pensam em cortar imunidades parlamentares, imunidades tributárias. Eles não pensam em cortar isenções tributárias. Não, por quê? Porque a maioria é do agro, é a elite da elite, que a maioria que tem isenções, não pensa. Só pensa em tirar no lombo do trabalhador e do mais pobre. Gente, isso aqui é um escárnio.
O cara falar em congelar R$1.000 e poucos por 6 anos. O que ele quer? Que o aposentado e que o pensionista passe fome. Que o trabalhador passe fome e volte para o nível de miséria. Humilhado. Ele quer que a galera do BPC se lasque, porque também congela o BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago para a pessoa idosa que não tem nenhum recurso a partir dos 65 anos de idade para não morrer, que é pago para a pessoa com deficiência que não tem condições para o trabalho, pobre também. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é a diferença da direita e da esquerda. Você entender bem facilmente num exemplo concreto. Inclusive, o deputado distrital, Chico Vigilante, que a gente gosta muito e sempre traz aqui, falou sobre esse escárnio. Olha o que o Chico Vigilante fala. Já viram que coisa absurda? Enquanto o Supremo Tribunal Federal barra a discussão de um processo sobre pejotização, aquele contrato de PJ, onde o trabalhador não tem absolutamente direito a nada, né? Aquilo é uma vergonha. Mas o Supremo se mete, barra as decisões que a Justiça estava tomando em benefício dos trabalhadores. Mas aí vem o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central no governo do Fernando Henrique, que é um expoente da direita brasileira, defendendo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Vou repetir. O Armínio Fraga está defendendo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Hoje tem uma lei do presidente Lula que faz com que o salário mínimo cresça acima da inflação. Durante o governo do Capiroto, o salário mínimo cresceu abaixo da inflação. 4 anos de perda que o trabalhador teve. Perca que o trabalhador teve no governo do Capiroto. E agora o Armínio Fraga, que representa o pensamento da maioria do empresariado e da direita brasileira, está propondo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. São 80 milhões de trabalhadores que serão prejudicados. Inclusive aqueles que ganham salário mínimo. Aposentado que ganha salário mínimo. Você já pensou, você aposentado que ganha salário mínimo, ficar 6 anos recebendo o mesmo valor que você está recebendo agora? Isso é uma atitude criminosa. É por isso que 2026, nas eleições, a gente tem que eleger o Lulinha novamente, para não permitir que essas águias venham atrapalhar a vida dos trabalhadores. Presta atenção em quem você vai votar em 2026. Isso é muito grave, essa proposta do Armínio Fraga, que não é só dele. Esse é o pensamento da Faria Lima, é o pensamento dos investidores, dos financistas brasileiros. Portanto, tome cuidado na hora de votar. Não podemos permitir que isso venha acontecer no nosso país. Um abraço do Chico Vigilante. Falou tudo. E essa é a diferença, gente, de um governo de esquerda para um governo de direita. O governo de direita, ele é o neoliberalismo. Ele pauta pela liberdade. Liberdade para lascar com o pobre e com o trabalhador. Aí o governo tem que interferir, aí se lasca. Por quê? A parte mais fraca sempre vai se lascar. E num Brasil que tem uma desigualdade social escochante, gritante, vexatória, e uma concentração de renda humilhante, onde 1% detém quase 70% de toda a renda do Brasil, como que o governo vai interferir? Se não interferir, o Brasil volta para a escravidão. E é isso que a direita parece que quer. O de esquerda, ele prioriza o princípio da igualdade. Trazer justiça social, trazer igualdade, distribuição de renda, geração, distribuição de empregos, ter acesso à educação, a trabalho, a oportunidades. Porque a pessoa, quando nasce num berço pobre, ela não tem oportunidades. E não é porque ela não quer, não. É porque ela não tem. Ela nem pensa no futuro dela, ela tem que pensar no hoje, para ver se tem a comida hoje. Você está entendendo? Então, é essa a diferença de um governo de direita para um governo de esquerda, basicamente.
E o governo de esquerda interfere, sim, para tentar trazer justiça social. Um grande exemplo disso, Andréia, é a questão do salário mínimo. Aumento real todos os anos. É a questão do imposto de renda, que Lula agora já mandou o projeto para estabelecer isenção de imposto de renda para quem ganha pouco. Quem ganha até R$ 5.000 não pagar imposto de renda. E quem vai compensar isso? A elite, quem ganha de 50 mil a 150 mil reais por mês. É que vai pagar a conta. Distribuição de renda. Ou melhor, equilíbrio nas rendas. Trazer um pouco de igualdade, de equilíbrio nessa injustiça social, nessa concentração de renda vexatória, humilhante. Essa é a diferença. Você é de direita ou você é de esquerda? Porque o que tem de pobre, que diz que é de direita e não sabe nem o que é isso, tem um monte. Por quê, André? Porque acredita. Ai, de esquerda é tudo depravado. Ai, de esquerda é do capeta, é do demônio. Ai, a esquerda é comunista. Eles fazem isso exatamente para enganar você. Para você continuar sendo serviçal, sendo ali humilhado por eles da direita, onde te usam notadamente durante o pleito eleitoral e depois te descartam. E tudo que tiver a seu favor, eles votam contra. Mas na hora te abraça, depois, meu filho, não quer nem saber de você. Odeiam pobres e trabalhadores. Trabalhadores até gostam, quando é para produzir a riqueza. Porque o trabalhador produz a riqueza, mas não usufrui da riqueza. Toda parte fica com quem? Com a elite. Aí nessa parte até que eles gostam um pouquinho, mas desde que seja mudo e calado e faça o trabalho sem reclamar. Agora de pobre, que se lasque. E eu vou perguntar de novo, depois dessa explicação. Você é de direita ou você é de esquerda? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Vamos falar, né? Porque eles falam muito em Jesus. E se Jesus voltasse hoje? Jesus, você acha que ia ser de esquerda ou de direita? Se Jesus voltasse hoje, você acha que Jesus ia ser de direita ou de esquerda? Você já leu a Bíblia? Quando um rico chegou para Jesus e falou assim: Senhor, Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? O que Jesus disse para ele? Vende tudo que tem e dê aos pobres o dinheiro. Dê tudo que tem aos pobres. Vende tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres. Aí você pode me seguir. Aí eu vou te perguntar novamente, se Jesus voltasse hoje, ele ia ser de direita ou de esquerda? Misericórdia. Se você tem um pão, divide ele e dá para o necessitado. Jesus falou isso. Pega o pão, ele dividia o pão, Jesus, e dava para todo mundo. O que sobrava ele comia. Era ou não era? Era. O vinho, do mesmo jeito, que era a bebida da época. Aí eu vou te perguntar de novo, se Jesus voltasse hoje, ele seria de direita ou de esquerda? Pegou o código? Depois dessa, eu acho que você pegou o código. Pega o código, pega o código. A extrema-direita, se Jesus voltasse hoje, ia colocar Jesus na cruz novamente. Só para fechar o entendimento. Como dizia minha avó, o entendimento. Entendeu, meu lindo, minha linda? Então, por favor. Enquanto isso, a extrema-direita e parte do centrão tenta derrubar Glauber Braga. Greve de fome, Glauber Braga apresenta sinais de fraqueza no 5º dia de jejum. Glauber Braga, deputado federal, já foi cassado pela Comissão de Ética por quebra de decoro parlamentar, dizendo porque ele teve uma reação em relação a um cara do MBL que provocou ele e provocou inclusive a mãe dele que veio a falecer. Foi cassado por isso. Vai ser a primeira vez na história da Câmara de Deputados Federais, no Conselho de Ética, que uma pessoa é cassada por esse fato, por essa situação. Eu vou te mostrar 5 situações em que foi pior do que ocorreu em Treveiro com Glauber e o cara do MBL e que ninguém foi cassado. De soco a chute. E ninguém foi cassado. Ninguém. Teve um deputado que deu um soco numa deputada federal.
E ele não foi cassado. E Glauber Braga, agora, já foi cassado pelo Conselho de Ética. Tem recursos, ainda tem que passar pelo plenário para que seja finalizado o processo. Mas, na verdade, ele não está sendo cassado por esse fato que eu acabei de dizer, do MBL. Na verdade, ele está sendo cassado, pelo que tudo indica, por ter se levantado contra o orçamento secreto, segundo Glauber Braga, de Arthur Lira. Por isso que ele está sendo cassado, pelo que tudo indica. Vamos ver aqui que saiu na UOL 5 casos bem piores do que essa situação de Glauber Braga, em que ninguém foi cassado. Saiu na UOL aqui, que eu peguei no Instagram deles. Vamos ver aqui, que eu acho que vale muito a pena a gente ver, comentar e esclarecer essa injustiça que está acontecendo com Glauber Braga. 5, no UOL aqui, ó, UOL Notícias. 5 casos de violência na Câmara em que nenhum mandato foi cassado. Está aqui, Paulo Magalhães, do União Brasil, deputado que propôs cassar Glauber Braga, agrediu escritor na Câmara, com chutes e socos. Não foi cassado e quer cassar, fez o voto principal para cassar Glauber Braga. De parlamentares não aceitou a presença do deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio, que não faz parte das comissões e é capitão da reserva do Exército. Neste momento da discussão, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que Bolsonaro o agrediu na altura da cintura. Os dois tiveram que ser contidos pelo grupo. Houve xingamentos e empurra-empurra. De parlamentar. Você viu claramente, Bolsonaro deu um soco na barriga dele, por baixo. Olha aqui de novo. Não aceitou a presença do deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio, que não faz parte das comissões e é capitão da reserva do Exército. Neste momento da discussão, o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, disse que Bolsonaro o agrediu na altura da cintura. Bem aí, ó. Bolsonaro deu um soco na barriga dele. E não foi cassado, né? Se tivesse sido cassado, tinha sido um favor que tinha feito para o Brasil. Não teria, né, a pandemia com 750 mil mortos quase. O deputado Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, agrediu com um soco o deputado José Falcão, do PFL, também da Bahia. A agressão aconteceu no momento em que o plenário votava a medida provisória da reforma ministerial e os deputados da bancada baiana discutiam sobre o governador Antônio Carlos Magalhães. O deputado agressor está desaparecido e a Câmara mandou apurar o caso. Depois de passar pelo serviço médico da Câmara, o deputado José Falcão, que tem 61 anos, fez exame de corpo e delito e registrou queixa na polícia. O deputado agressor, Gedel Vieira Lima, de 35 anos, sumiu. Acredito que é um processo de educação política que se aprimora com o tempo e é claro que a coibição é um dever. Eu quero apenas que a Câmara tome as providências de ordem legal para evitar que fatos deprimentes como esse estejam a ocorrer constantemente. O deputado Gedel Vieira. E esse outro caso aqui, olha, Nobel Moura, do PTB de Rondônia, deu 2 socos no rosto de Raquel Cândido, do PRN também de Rondônia, de Roraima. Olha aqui, deu soco, também não foi cassado. Após discussão, 1929, após discussão, o deputado Simões Lopes disparou 2 tiros contra o colega Souza Filho, que morreu no local. Não foi cassado! E o Glauber? Eita! Foi pra fora! Ele, cadê a segurança? Eita! Então, todos esses casos, e mais casos que a gente sabe, né, gente? Zambelli está respondendo processo, né, por ter corrido atrás de um jornalista negro com a pistola na mão. Tem investigação contra Gustavo Gaia por desvio de cota parlamentar. Tem o delegado Helder Mário, que deu um soco num visitante na Câmara de Deputados,
agora há pouco. Tem o da Cunha, delegado também, que tem investigação e foi até condenado por lesão corporal contra a mulher, bateu na mulher. Tem vários casos. Tem o Chiquinho Brazão, que foi cassado no Conselho de Ética, até hoje não foi cassado pelo plenário, que está recebendo 47 mil reais. Então, assim, é totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional o que estão fazendo com Glauber Braga. E, para mim, é perseguição política, sim, porque ele denunciou, especialmente essa situação. Tem outras, de entreveiro de Glauber Braga com Arthur Lira, que era o presidente da Câmara de Deputados Federais. Mas, especialmente, em dezembro do ano passado, Arthur Lira usou de uma manobra para pegar dinheiro de emenda parlamentar e desviar para o seu estado. Era dinheiro que tinha que ir para as comissões, e Arthur Lira desviou para o seu estado, para os seus currais eleitorais. E Glauber Braga fez o quê? Denunciou isso no Supremo Tribunal Federal. E já vinha denunciando o orçamento secreto anteriormente. E mais especificamente esse fato em dezembro agora do ano passado. Então, para mim, isso é perseguição. E Glauber Braga, ele fala que tudo isso que está ocorrendo é perseguição, sim, em decorrência da atividade dele, exatamente denunciando o Arthur Lira. Por isso, já coloque aí, meu querido. Glauber fica, Lira sai. Glauber fica, Lira sai. Glauber fica, Lira sai. E vamos ver esse vídeo aqui do Glauber falando sobre essa situação. Vamos ver juntos aqui, que eu acho que é importante, que sempre Glauber Braga encarou Arthur Lira de frente em relação aos arbítrios e abusos, né? Que o cacique ali, cacique não, né, gente? Porque senão eu estou sendo preconceituosa. Que o chefe ali do Arthur Lira causou e ali provocou durante a sua gestão de presidente na Câmara de Deputados Federais. Vamos ver essa situação aqui, mais uma situação, mais um episódio em que Glauber sempre vai para o enfrentamento e não aceita os abusos de Arthur Lira. Questão de ordem, a começar pelo mesmo artigo 15 que foi citado por Vossa Excelência, mais especificamente no parágrafo único. Vossa Excelência disse que citaram que essa seria uma decisão do senhor quando é da mesa diretora, mas, pelo que eu saiba, o parágrafo único do artigo 15 não está sendo revogado. E ele diz, em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem o estiver substituindo decidir ad referendum da mesa sobre assunto de competência desta. Para começar, então, pode sim que uma decisão de suspensão de um mandato seja feita exclusivamente pela decisão do presidente da Casa. Segundo, eu quero combinar aqui o artigo 95 do Regimento Interno com o artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que diz a suspensão de prerrogativas regimentais aplicável ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos 6 a 8 do artigo 5º desse Código, será apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros. Quando há uma decisão em que a mesa diretora avoca a possibilidade de afastar um parlamentar, eu peço, presidente, a sua atenção, porque é uma questão de ordem que está sendo formulada a Vossa Excelência. Quando a mesa diretora avoca a si a prerrogativa de dar uma decisão cautelar de afastamento antes do plenário, eu não tenho nenhuma dúvida que está tomando uma decisão flagrantemente inconstitucional e que vai para além, inclusive, de atos em específico. Eu dou um exemplo. Eu, na tribuna, como faço, frente a frente, denominei essa matéria de AI-5 do Lira. Aí eu pergunto a Vossa Excelência pode avaliar, então, que por eu ter denominado AI-5 do Lira, essa matéria seja passível de punição?
Glauber fica, Lira sai. Uma questão de justiça que nós temos que falar e mostrar, tá bom? Bom, eu quero pedir para você curtir a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Nós precisamos alcançar mais pessoas com informações corretas, sem essas loucuras, sem, sabe? A gente precisa disso, porque assim a gente vai galgando a conscientização e as pessoas vão despertando. Vão, André, vão, com certeza. Quantas pessoas aqui apoiavam o inelegível que hoje acordou para a vida? Então é esse o nosso trabalho, é libertar esse povo dessa cegueira, dessas mentiraiadas, dessa fake news, que é usada toda a estrutura exatamente para manipular e explorar das pessoas, muitas vezes sem informação, sem entendimento, para ser levada como gado. Então, curte a live, comenta, sem anistia, queremos justiça, Glauber fica, somos resistência, tá bom? Por quê? Porque quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vá se lascar. E tá se lascando lá na Argentina, tá se lascando lá nos Estados Unidos. Se tivesse ouvido nós antes, tinha acordado para a vida, né? Mas fazer o quê? Agora é a justiça. Agora é um caso de justiça. E a justiça será feita sem anistia. Muito obrigada, meu querido e minha querida, pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre, às 12h30 eu volto, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.